Claro que nessa janela nós temos que nos movimentar dentro do mercado. Eu já venho conversando isso com o professor Mancini, com a análise de mercado, com o Eduardo gerente, né, com todos que nós que estamos no departamento de futebol do Goiás. A gente entende que existe sim a necessidade da chegada. A gente confia muito no nosso elenco. O nosso elenco, você sabe, você está sempre, toda semana no clube, no CT. Eu sempre digo que o nosso elenco ele é muito forte, mas é óbvio que tudo aquilo que chegue para somar dentro das nossas condições, obviamente. A gente monitora dia a dia o mercado. Eu sou um cara que me cobro muito quanto a isso. E sim, a gente tem na verdade, um jogador estrangeiro, um gringo, que a gente está monitorando já tem bastante tempo. É um jogador, né, que todos nós da comissão, a comissão, quanto a diretoria e a análise de mercado também já conhece o atleta há bastante tempo. É um atleta que nós estamos olhando com muito carinho. A situação do Brian é claro para todos que é um jogador que o Goiás já monitora tem um tempo, mas o Brian tem um contrato em vigência, né, e ele está exercendo o trabalho nesse clube onde ele tem o contrato. Ele já está em período de possibilidade de assinar um pré-contrato, né? Então, o nosso dia a dia, além de cuidar de todos os departamentos, a janela que está chegando, tem uma janela de poucos dias, depois tem mais uma, né? Ela está sendo muito bem monitorada, o torcedor pode ter certeza que tudo aquilo que a gente entender como carência do Goiás, nós estamos acompanhando dentro do mercado, né? Eu me comunico muito também com o Leonardo Pacheco, né, com o Conselho de Administração, até para entender também um pouquinho da parte financeira, que é uma coisa que eu como responsável pelo futebol, tenho que respeitar, né? Na minha carreira toda, eu nunca fui de fazer loucura. Eu acho que aquilo que nós temos que fazer é aquilo que a gente é capaz de honrar, né? Então, mas a torcedora pode ter certeza que alguns atletas vão chegar e nós vamos complementar esse elenco nosso, que na nossa opinião, já é muito forte. O Brian, a questão do pré-contrato, é difícil a gente falar, porque quando o atleta ele entra no período de possibilidade de assinatura, nós temos que lembrar que esse atleta está defendendo ainda uma outra equipe. E eu não vou aqui entrar nesse assunto, André, peço desculpa, porque realmente eu tenho que respeitar enquanto ele está lá, né? Ele tem um compromisso lá, a torcida de lá tem um carinho com o atleta, é um atleta muito importante para a equipe, então eu vou me manter quanto a isso em sigilo, até para não atrapalhar, tá bom? Andrino, tem aí um mês até chegar, de repente, a janela. O número de contratações, o que vocês estão avaliando, vai depender do desenvolvimento do Goiás nesse mês. De repente o Goiás abre aí a liderança, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pontos, ou não? Vocês já têm uma definição do que o elenco precisa e já estão trabalhando em cima disso, independente do que vai acontecer nesse mês de maio até se abrir a janela em junho? Eu acho que não podemos depender do resultado. O planejamento ele não pode estar somente em cima do resultado, porque nós temos um campeonato muito longo. Nós temos um campeonato de 38 rodadas, onde esse campeonato é o foco principal do Goiás, que é a volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo aquilo que nós pudermos, todos que estamos dentro do departamento de futebol do Goiás, pudermos nos imbuir de trazer para a melhora do elenco, vai ser feito. Mas eu acho que a gente não pode se embasar única e exclusivamente no resultado, porque eu acho que a análise do elenco e a análise da comissão técnica, daquilo que ela necessita, ela não pode estar pautada única e exclusivamente em cima de uma sequência de vitórias ou de uma sequência de derrotas. O professor já falou isso algumas vezes também, e eu também. Nem sempre quando ganhamos está tudo certo, e nem sempre quando perdemos está tudo errado. Eu acho que essa é uma máxima do futebol, então eu acho que não pode estar pautado em cima do resultado, tem que estar pautado em cima da necessidade e do planejamento, que, na minha análise, é muito bem feito por todos os departamentos que estão ali imbuídos de buscar essas opções.
Lucas, boa noite. Caio Munif, Rádio Bandeirantes. O contraste é muito grande do Goiás, após a chegada do Mancini, para o Goiás de antes. Você, vendo esse contraste, o Goiás na liderança da Série B, você lamenta que não houve aquela continuidade no ano passado, que o Goiás teria perdido um certo tempo neste início de temporada, na sua avaliação, entre essas duas passagens do Mancini com a passagem do Jair? Veja bem, Caio, eu sou um cara sempre da continuidade. Desde que eu cheguei aqui, eu falei isso. Se vocês pegarem os clubes que fiquei, as trocas de treinadores foram muito poucas, realmente só quando não tinha mais convicção daquilo que eu entendia para o clube. E eu sim fiquei muito chateado com a saída do professor no final do ano passado, mas respeitei a decisão dele, né? Ele sabe disso, nós conversamos muitas vezes, né? Sabia que isso poderia nos custar muito caro, independente de quem viesse. Eu não estou julgando o treinador que chegou, não é isso. Mas já existia uma sinergia, já existia uma forma de jogar, já existia coisas que é difícil de se conquistar no futebol. E eu acho assim, que o estadual ficou comprometido por isso. Mas não vamos chorar o leite derramado, não adianta. Estou feliz demais desde a chegada do professor. Me sinto revigorado no meu trabalho e acho que nós temos tudo para buscar o nosso principal objetivo e juntos conquistar esse acesso que é tão importante para o clube. Humberto Castro, PUC TV, bem-vindo de volta às entrevistas, Andrino. Eu queria te perguntar o seguinte: os bastidores do Goiás pegam fogo com a eleição no Conselho Deliberativo, tem um movimento de oposição que pode lançar uma chapa, ainda não está garantido se haverá eleição voto a voto, enfim, disputa, mas esse tipo de situação tem alguma influência no trabalho, no dia a dia do Goiás, e como é que você vê isso? Esse é um tema de extrema relevância e de extrema importância para o clube, mas isso não pode ser pauta do dia a dia no futebol. Isso não pode entrar para dentro do CT, e isso a gente já vem conversando muito. Quem vai ganhar, a forma que vai ganhar, se tem duas chapas ou se só tem uma, né? Isso, para o futebol, nós não podemos desvirtuar o nosso foco. O nosso foco é entregar o acesso da Série A ao Goiás. Mas a política do clube ela é aquecida e todos nós sabemos. Mas eu e o professor conversamos bastante sobre isso e os jogadores estão muito cientes de que aconteça o que acontecer, o que nos cabe é entregar ao Goiás o nosso trabalho, eu como diretor, Mancini como treinador, todos que estão imbuídos. Eu converso muito também meu dia a dia com a Jéssica, diretora de marketing, que é uma pessoa que eu tenho uma sinergia muito importante, assim como eu tenho com o professor Mancini, e isso dá respaldo para o trabalho, né? Então, eu acho que essa parte da eleição eu vou deixar para os conselheiros, para o Leonardo Pacheco, que é quem está mais próximo também, que é o nosso superior, e eu tenho certeza que o melhor para o Goiás vai acontecer. Algo mais aí a acrescentar, Andrino? Faltou alguma coisa? Ah, não, desculpa, tem a TV Goiás aqui, eu estou esquecendo da TV Goiás, esquecendo da Milena. Logo, Andrino, o Reinaldo fez uma pergunta parecida com essa que você acabou de responder, mas para reforçar, a gente vê que existe uma sintonia entre comissão técnica e diretoria. Como que tem sido essa parceria com o Mancini? E aí eu vou além, uma sintonia entre todos os departamentos, a importância disso. Esse é um tema que é crucial para o resultado. Eu acho que essa sinergia que nós construímos desde o ano passado, ela é muito importante. A forma de pensar, a forma de idealizar o futebol do Goiás, a forma de cobrar os departamentos, a forma de incentivar os departamentos, as nossas reuniões multidisciplinares que a gente tem toda semana, que foi algo que eu instituí dentro do clube que não existia, né? Então, eu acho que essa energia que nós conquistamos
dentro do Goiás pode fazer a grande diferença, né, com os nossos atletas. Eu acho que isso é uma grande conquista e ela vai refletir lá na frente de uma forma muito positiva. O nosso ambiente entre os atletas e diretoria e atletas e comissão técnica, ela é magnífica, ela é perfeita. Eu acho que ela é da forma como deve ser, com cobranças em momentos oportunos e com apoio também em momentos oportunos. Todos nós somos seres humanos suscetíveis a erro e a acertos. Nós temos que lembrar que no futebol todos nós somos seres humanos e não podemos execrar ninguém. Eu acho que a palavra de força, a palavra de parceria e de lealdade, enquanto ela existir, vai ser um grande ganho para nós, para o futebol do Goiás, para o nosso dia a dia e para a nossa convivência.